A paz, amados de Yahushua, né, do Cristo, do Messias, de Emmanuel, como é conhecido. Quero tocar no assunto hoje que tem me chamado a atenção aqui um pouco, que hoje parece que a moda, né, está virando moda as pessoas querem voltar ao judaísmo. E eu fico observando aqui sobre a velha aliança e a nova aliança, o que isso significa. Eu estava pensando sobre isso. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para o meu canal e espero que todos vocês gostem, né? Quem veio participar gosta aí do vídeo, pode dar seu ok, né? Mas eu queria começar então lendo aqui, será que o Velho Testamento terminou, a velha aliança, o pacto? Se terminou, então por que as pessoas estão querendo seguir 603 leis de novo, né? Por que está se multiplicando esse judaísmo aí, tem muitas denominações, uns adoram o sábado, outros dizem que é proibido doar sangue, gostando diz que não, doar sangue é um gesto de amor, de carinho. Eu não quero falar aqui sobre as religiões, até porque religião do ponto de vista bíblico, Tiago capítulo 1, versículo 27 e 28, fora disso aí não há religião. E se a religião se religar com Deus, está ali, porque se religa com o Criador então. Né? Então eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, não vou aqui, é a minha opinião, é o que eu entendo, porque eu sei que teólogos tem bastante, todas as denominações têm teólogo, a Assembleia tem teólogo, a Batista tem teólogo, a Igreja Católica tem teólogo, se pegar qualquer denominação tem seus teólogos, né? Então eu não quero puxar para nenhum lado, eu vou falar o que está na Bíblia, o que está simplesmente escrito na Bíblia, né? Eu não vou falar sobre religião, denominações, enfim, até porque eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Aqui fala então que sobre esse negócio de velha aliança, nova aliança, novo pacto, enfim, né? O que é isso e o que não é. Então, a palavra do Criador, quando tiraram o povo da escravidão do Egito, no caminho, Moisés subiu ao monte Sinai e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Foi isso? E essa tábua dos 10 mandamentos, com as leis que tinham, que depois Moisés também criou as leis que tinham para reger o povo, que ele tirar um povo de lá, então a gente tinha que reger. Mas o que chama a atenção aqui no capítulo 18 de Deuteronômio é que fala sobre a herança dos direitos dos sacerdotes levitas, depois fala abominações de nações, das nações são proibidas. Por exemplo, aqui no capítulo 18 de Deuteronômio fala que não devia entrar aos deuses daquelas nações, né? Quando entrares, vou ler o versículo 18, 9. Quando entrar na terra do Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem horóscopo, né? Prognostigador em algumas bíblias, nem agoreiro, nem feiticeiro. Bom, nem encantador de encantamento, nem quem consulte espíritos de adivinhação, nem mágicos, nem quem consulte mortos, né? Que hoje o Espiritismo faz. Então ali Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 10 eu li então, né? Ao versículo 11 eu li. Pois no 12 assim, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus se lança fora diante dele. Bom, então, Deuteronômio 18, depois ele continua, né? Então, consultar a morte aqui perante Deus, Deus condena, Deus não mudou. Que hoje tem muita gente consultando mortes por aí, psicografando, uma série de coisas. Então, eu estou falando sobre a Bíblia, não estou me envolvendo com a religião de ninguém. Se Deus mudou, o Deus aquele lá que abominava, que deu ordem diante do povo dele, para não adorar essas coisas, para não consultar morto, adivinhação, mágico, feiticeiro, agoreiro, espírita, todas essas coisas. Será que Deus mudou? Será que hoje ele está aceitando tudo isso? Porque lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, o próprio Deus condena. Eu sei, alguns vão dizer, mas Deus não é um nome, né? Deus é um título. Concordo. Os gregos lá deram nome para vários deuses deles lá, né? É um título. Mas o nome dele é Yahweh, né? E nosso Salvador Yahushua, também conhecido como Emmanuel, Deus dentro do homem de barro, feito de barro, né? Emmanuel. Então, eu entendo, certo, se ele chamar Emmanuel. Por isso que eu digo, eu não vou falar sobre religião, vou falar o que está escrito na
Bíblia, na palavra, até porque não tem uma passagem nas Escrituras mandando fazer a Bíblia também. Não existe isso. A Bíblia é uma coisa criada por Constantino e pelos padres católicos no ano 325, 350, por aí, e se criou então a Bíblia como nós temos hoje. O que tinha até ali eram as Escrituras, que é diferente de Bíblia. Não existe uma profecia dizendo que seria criar uma Bíblia. Tem profecia para tantas coisas, mas para a criação da Bíblia não tem uma profecia. Eu quero que alguém me prove e abra a Bíblia e diz assim: ah não, mas lá tem, lá no livro de Isaías tem, lá no livro de Ezequiel tem, no Daniel, não. Me prove, não tem. Né? Quem criou a Bíblia foi os católicos. Então, mas eu quero dizer para vocês o seguinte assim. Então, seguimos o novo pacto, a nova aliança, não seguimos, como é que foi? Então eu quero ler Deuteronômio 18, versículo aqui 15 ao versículo 19, que diz assim, ó: a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos como eu, e ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz, Senhor meu Deus, nem mais vereis o grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falam naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Né? Então veja bem, o próprio Criador aqui fala, Deus fala para Moisés, que vai ressuscitar um profeta, né, no meio deles. Está lá em Deuteronômio 18, então no versículo 18 e 19, ali do 15 em diante, né, até o 19. Então que era uma promessa de ressuscitar. Por que ressuscitar? Porque aquele pacto, aquela lei de Moisés, aquelas coisas tudo iam terminar, iam se acabar, porque tinha um período de validade. Assim como o Evangelho. O Evangelho vai durar até quando? Só até a volta de Cristo. Depois, esse Evangelho não vai ter mais valor. Ele vai perder o valor. A própria Bíblia mesmo fala isso, né? Que esse Evangelho vai durar até a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, então esse Evangelho não terá mais valor. Ele perderá o valor, será outro Evangelho. É que o Criador que vai ordenar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que esse outro profeta, que nós chamamos, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Cristo que nós chamamos. Aqui no Brasil nós chamamos o Jesus, né? Se bem que há resistência sobre o nome Jesus, eu vou dizer aqui para vocês, eu falei que não estou puxando para o lado de nenhuma denominação, de nada, estou falando que biblicamente mesmo, porque a letra J e a letra U foi descoberto por um francês, né? Ele criou essa letra no ano 1515, 1542, de forma memória, que ele era um filósofo, né? Pietro Ramanier, e ele criou isso aí, então, a letra J. Aí como é que fica aquelas pessoas que nasceram até 1500? Será que elas não vão ser salvas porque não pronunciaram o nome de Jesus? Até porque a própria Bíblia manda, em Mateus capítulo 1, versículo 23, ali, quando o anjo Gabriel aparece, que o nome desse chamado era Emanuel. Depois a gente pode ver lá mais à frente. Então, Moisés tinha essa função de criar esse pacto, essa aliança, né? E ele repete também lá em Jeremias 31, a gente vai ver aqui, ó, que Jeremias também fala em 31, 31, diz assim, ó, capítulo 31, versículo 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então era uma promessa de que aquele concerto iria acabar, que aquelas leis iriam acabar, aquelas coisas iriam acabar, tudo que Moisés tinha trazido, né? Então, e essa promessa aqui de Deuteronômio 18, 19, onde é que ele vai, nós vamos achar ela? Em Atos dos Apóstolos. Vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, aqui, ó, que se cumpriu isso tudo, né? Aqui o próprio apóstolo falando, ele cita isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 e 23, assim, ó, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta
será exterminado diante do povo. Veja bem, o próprio que é apóstolo, ele está falando dessa passagem de Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 2 e 19, que surgiria esse profeta, e esse profeta é o Messias, Yahushua Messiá, o Jesus Cristo, né? Então, e se cumpriu. Mas daí a gente vê hoje, assim, eu vejo muito debate assim de pessoas querendo voltar ao judaísmo, né? Aí a debate que as pessoas dizem, mas as pessoas estão dizendo que o certo agora é nós adorar o sábado, o certo agora é errado adorar o domingo. Não, mas o nosso Criador, ele é dono do sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você tem que adorar ele sempre, todo dia é dia dele, né? Não se pode tirar um dia para adorar o Criador. Porque às vezes outros dias você vai pecar para fazer o que você quiser, não, todo dia é do Criador. Agora ficou pior ainda, porque agora você tem que amar o teu irmão, porque todos os mandamentos resumem no amor, né? Então ficou pior ainda. Agora você tem que ter fé mesmo e acreditar no Messias. Mas por que muita gente não acredita no Messias, né? Tem muitos judeus que não acreditam na vinda do Messias. Tem gente aí botando aí que até é a besta. Basta abrir o Face aí, tem muitas pessoas chamando ele de besta, botando um 666 como se fosse um 666. Eu estava vendo vídeo aí a esse respeito. Por quê? Porque tem essa tendência em desmoralizar o Salvador, né? Então, mas o ministério de Moisés era um ministério de morte. E o ministério de morte era do diabo, né? Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios, vamos lá para Coríntios aqui mostrar para vocês, ó. 2 Coríntios fala exatamente disso, que o ministério de Moisés era um ministério de morte. 2 Coríntios, aqui nós podemos ler do versículo 7 aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo número 7, vamos ver o que diz aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, e de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Então, o que foi escrito em letra de pedras? Os 10 mandamentos. A única coisa que foi escrito em letra de pedras foi os 10 mandamentos. 2 Coríntios 3, 7, né? Fala que aquilo era transitório. Então, eu sei que tem muitas denominações aí que só se abrem para ganhar dinheiro, porque vem o dízimo, né? Vem isso, vem aquilo que só enche. Se bem que eu vou dizer para vocês, o dízimo também não é cristão, o dízimo também era da lei, né? Não existe nenhum apóstolo pedindo dízimo, para você não esconder na Escritura, você não vê Jesus defendendo a Escritura, não. Aí você diz assim, mas Jesus falou em Mateus 23 sobre o dízimo. Não, Jesus, ele estava divertindo, porque Jesus cumpriu a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei se cumpriu em Cristo. Até a morte de Cristo foi a lei. O Novo Testamento ele começa com a morte de Cristo. Ele não começa com o livro de Mateus. O livro, como a Bíblia foi feita pelos romanos, então você botou o livro ali de Mateus. Mas não, a divisão do Novo Testamento começa com a morte do testador. Está no livro de Hebreus. Para que houvesse o Novo Testamento, o testador tinha que morrer. Então, com a morte de Cristo é que começa o Novo Testamento, né? Com o sangue de Cristo, não é? Então até a morte de Cristo era lei, e por isso que muitas coisas aconteceram naquele período ali, que as pessoas não entendem, que os pastores, padres, por exemplo, ensinam de forma errada. Então você vê bem, diz que aqui no 2 Coríntios 3,7 que era o ministério de morte, e era transitório. E nós vamos ver aqui no versículo 14, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que você tem por abolido? Abolido é terminado. Acabou, né? Você pode até não gostar do que eu estou falando aqui, porque eu estou falando a verdade. Todo que fala a verdade vai ser perseguido, é perseguido. Mas agora, é uma verdade que está na Escritura. E eu estou falando aqui Escritura, não estou puxando braço para religião nenhuma, né? Eu estou falando aqui porque a única religião que eu tenho para religião é Tiago, capítulo 1, versículo 27 e 28. E depois eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Criador só levantou 2 apóstolos para os gentios, que foi Pedro e Paulo. Os outros
não pregavam para os gentios, não foram enviados para os gentios. Há 2 livros na Bíblia que são escritos que não é para os gentios, que é o livro de Tiago, que foi escrito para os israelenses dispersos, né, porque depois da diáspora eles saíram para o mundo todo, depois os romanos destruíram o templo de Jerusalém, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a partir dali. E como está em Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanos, nem tampouco precisa de dinheiro, de qualquer coisa, de ninguém, porque Ele é o mesmo provedor de tudo e de todas as coisas. Atos Apóstolos 17, versículo 24, você pode ir lá, versículo 24 e 25. Então o que estão se pregando por aí é uma baita uma mentira, né? E a mentira não é de Deus, é de Satanás. Então você veja aí. Agora, o que eu quero dizer com isso aqui? Foi abolido. Eu não tenho dúvida que foi abolido. E se não bastar essa passagem aqui, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo, capítulo inteiro você pode ler, onde diz que foi abolido, nós podemos dar para o livro de Hebreus, né? Livro de Hebreus, aqui, livro escrito para os próprios hebreus, aqui onde diz que ele começa o capítulo 1 falando que no começo Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos seus pais pelos profetas, a nós pelos últimos dias pelo Filho, a quem se o herdeiro de tudo e de quem fez também o mundo. Então veja bem, é pelo Filho agora. E judeu, gentil é tudo uma coisa só. Está aparecendo de novo que judeu aí é uma raça especial, não, judeu e gentil depois da morte de Cristo é um só. Não tem mais essa ser um povo especial. Nós somos judeus, não especial, não são. E tem muito gentil querendo ser judeu também, que não é. É uma grande mentira e Deus abomina a mentira. Então vamos ver uma passagem aqui, onde diz então que o Velho Testamento foi abolido, né? Para não ficar aqui só nas minhas palavras como os outros. Vamos ver aqui. Onde é então que diz que o Velho Testamento foi abolido? Então vamos ler. Hebreus capítulo 8. Aqui vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 8, versículo. Você pode ler todo o capítulo 8. Vamos ler aqui, que fala: o antigo pacto era símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Então, o antigo pacto, a antiga aliança era transitória, era sombra. Agora Cristo vem, porque senão por que Cristo ia vir se precisava ter todo aquele pacto antigo, como estão pregando hoje nas denominações por aí? Se prega mais o Velho Testamento que o Novo Testamento. Por quê? Por que Cristo viria? Então não precisava ter vindo, né? Então veja bem, então o antigo do pacto era símbolo transitório, Cristo mediador de um pacto melhor e eterno. Vamos ver então Hebreus 8, o que diz aqui? Ó, Hebreus capítulo 8, versículo 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca teria buscar lugar para o segundo, o primeiro pacto. Se ele fosse perfeito, não teria por que buscar lugar para o segundo, né? Eu sei que tem muitas... hoje a gente leva os filhos nas denominações por aí, e é culto de prosperidade, é culto, campanha para isso, campanha para perder gordura, campanha para dentro de ouro, mas campanha para ensinar a palavra de Deus como está na Bíblia, assim na Bíblia, não tem. E você convida para ir na escola dominical também, como tem em algumas denominações, é meia dúzia na escola dominical, porque não querem mais aprender a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Então aqui, ó, está dizendo aqui em Hebreus que o pacto foi extinto. Vamos ler aqui então no capítulo 8, capítulo 12, ou capítulo 8, versículo 12, no capítulo 13, diz assim: novo concerto envelheceu o primeiro, ora o que foi tornado velho envelhece, pois perto está de acabar. Naquela época, mas já acabou, né? Então se foi. Então hoje tem denominações que defendem, cada uma cria um pedacinho da Bíblia. Como eu falei para vocês, que não existe uma passagem, profecia para se criar a Bíblia não foi criada pelo homem, né? Até porque diz que os livros apócrifos, foi o homem que disse que era apócrifo. Deus nunca disse que tinha livros apócrifos também, que era para minha prova pela Bíblia. Quem disse isso foi Constantino e os bispos, né? Por uma razão muito, muito especial, disseram isso, porque eles não queriam que você soubesse a verdade. Imagina você ler o livro de Enoque que eu estou lendo agora. Você tem uma surpresa. O livro de Enoque, ele complementa a Bíblia. Ele foi citado por Judas, foi citado pelos hebreus, ele foi citado por Pedro. É um livro muito lido, até a Septuaginta. A
até se criar a Vulgata de São Jerônimo, que é a Bíblia, a primeira Bíblia que era dos católicos, né? Ele era muito lido, depois eles baniram esse livro, porque esse livro traz muita informação e complementa as escrituras, então eles tiraram para você não ficar inteligente, não saber o que aconteceu lá no passado. Mas leia o livro de Enoque para te ver, você vai ter um susto quanto você vai aprender. Então, eu quero dizer para você, a velha aliança, do meu ponto de vista, acabou. Eu não torno inútil a palavra de salvação do Cristo. Nós somos salvos pela graça, não pela lei, não por mandamento. O mandamento é o maior mandamento, é o amor, está na Bíblia. O amor é maior até do que a fé. Quem vive o amor, vive todos os mandamentos, né? Então, se ele diz que foi abolido, foi abolido. Agora, assim, já falei para vocês que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele diz que era o ministério da morte, era o ministério do diabo. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, você pode ler lá. É complemento segundo Coríntios, que nós lemos, capítulo 3, que fala do ministério da morte, que era o ministério de Moisés, né? Então são dois períodos. Se antes era salvo pela lei e a lei não salvava ninguém, hoje nós somos salvos pela graça. Então há muitos ministérios hoje, como eu falei para vocês, né? Cada um tem seus teólogos, cada um hoje tem judeus dizendo que só vão ser salvos por causa deles, e em grande parte é verdade, porque eles falharam. Então nós entramos hoje, judeus e gentios são um povo só, né? Somos salvos pela graça também. Onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 2, você vai ver lá que gentil e judeu é uma coisa só. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 21 e Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9, você vai ver que somos salvos pela graça, somos um povo só, todos, gentil, grego, o cara nasceu lá na China, ele é salvo pela graça, o cara nasceu na Rússia, na Polônia, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, onde for, é a graça, é só Cristo, só um mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é Jesus Cristo. O resto, isso aí, nada leva mais à presença do Senhor, nada, é só Cristo, Ele é o único que pode salvar ou pode te representar perante o Criador. Então, como Deus fala com nós hoje? Eu li antes, né? Deus fala com nós hoje através do seu Filho, Cristo. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 1, ali tu vai ver que fala ali que Deus fala com nós hoje através de Cristo. Onde diz que o Antigo Testamento acabou? Bom, eu já falei para vocês, Hebreus capítulo 8, versículo 7, versículo 13, Jeremias 31 fala que viria uma nova aliança. Deuteronômio 18, 19 fala que viria um novo profeta, que esse profeta é o Messias, é o Cristo, né? Devemos deixar a nossa congregação como de costume de alguns. Bom, aquela passagem que está em Hebreus ali, no capítulo 10, versículo 25, que é muito citado nas congregações aí, que diz assim: não deixando a nossa congregação como de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes vai se aproximando os dias. Aí você pergunta assim, eles dizem que congregação é uma igreja, vamos por assim, mesmo que não é, porque igreja é Cristo, a igreja somos nós, Cristo é o cabeça da igreja, somos o corpo, e o nosso corpo é onde Deus habita, que é o templo do Espírito Santo. Então igreja, eu e você. A congregação, na verdade, a palavra congregação vem do grego, eclésia, que significa tirados para fora, não botados para dentro. Estão entendendo? A palavra congregação, ela então é tirados para fora. É onde tiver um grupo, um ajuntamento, é isso que significa. Vocês podem procurar o significado original da palavra, vocês vão ver. É um ajuntamento, é um grupo, é uma assembleia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Isso é congregação. Igreja é nós. Igreja não é uma coisa de parede. O templo do Espírito Santo é nós, é vós, é vocês. Entende? É eu, é tu. Isso é a igreja. Então, isso tem que ficar bem claro, porque as pessoas pensam que quem não vai para a congregação não é salvo. Ele não sabe se ele tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está sendo uma congregação. Congregação é a reunião de pessoas, não é uma denominação. Ou você não precisa, essa denominação tem CNPJ, elas criam uma empresa para ganhar dinheiro em nome de Deus. E vocês veem que tem essas empresas religiosas, elas têm avião,
carro, iate, mas pede um mesmo para dar uma volta em avião, de helicóptero, ver se não deixam. A revista Forbes fala que eles têm muito dinheiro, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Outra coisa, como virá, 2 Tessalonicenses, né? Como virá o Messias? Porque há muitos dizendo aí que não vai acontecer nada pro pessoal que é ateu, né? O ateu se bate no peito e diz assim, não vai acontecer nada comigo. Já dizia assim, a própria palavra diz que como era na época de Noé, vai ser agora, casava e dava em casamento. Então, eu quero ler uma palavra também para aqueles que acham ateu, que Deus não existe, que não vai haver nada, né? O Criador não existe. Então, tem lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 7 ao 11, que diz assim, ó, a 2 Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 7, em diz assim, a vós que sois atribulados, descanso conosco quando manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os dois seu poder, como labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então veja bem, né? O versículo 10, quando vier para ser glorificado de seus santos, como nos seus santos, e para fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui está uma passagem para os incrédulos. Todo incrédulo aqui diz que vai ser queimado como labareda de fogo. Eu não sei te explicar como vai ser queimado como labareda de fogo. Agora diz que vai ser queimado como labareda de fogo. Então a pessoa diz, eu não creio. Eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso aqui. Bom, o castigo vai ser pior ainda. É melhor crer enquanto há tempo, porque o Criador disse que havia dilúvio, veio dilúvio. O Criador disse que vai ser destruído e vai ser destruído. E tudo o que ele falou até hoje se cumpriu. Então está aqui uma promessa para os incrédulos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 8, 9 e 10. Cuidado. Como labareda de fogo, tu vai ser destruído se tu não acreditar. Mas eu não tenho meia. Sempre eles contam uma historinha. Não é historinha. Está na Bíblia. Eu estou falando Bíblia. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou aqui falando de religião. Estou falando que está escrito na Bíblia. Religião é outra coisa. Eu falei, a única religião que eu acredito é Tiago, capítulo 1, versículo 27 e 28. Isso sim é religar com Deus. O resto aí tudo é para ganhar dinheiro, picaretagem, é malandragem. Me desculpe os irmãos que têm congregação aí, mas eu não acredito muito nisso não. Eu tenho intimidade com Deus assim, e eu acredito muito na minha intimidade com Deus. Isso eu acredito, né? Agora também não vou te criticar. Acho melhor tu estar lá na tua denominação, naquilo que você acredita, do que também estar no bar tomando cachaça por aí. Isso aí eu acho bem melhor, tá? Até porque eu já fui muito de congregar também, e eu sei quanto é bom a pessoa congregar. Só que eu sou contra esse negócio aí de vender a fé. A fé é um produto de venda, sou contra isso. Então, como eu falei, só tem um mediador. E esse negócio de congregação, sem congregação, não tem nada a ver. Essas ameaças de não deixando a nossa congregação. Se você ir lá para trás, esse negócio de congregação aí, se você ver lá, você vai ver que quando eles se reuniam, eles congregavam, né? Então, que na verdade é congregar, o sentido da palavra mesmo é congregar. Não tem nada a ver com o que estão pregando por aí, de congregação, de estar numa igreja, de estar aqui. Não. Congregar, reunir, se agrupar. Isso quer dizer congregar, né? Vem de eclésia, tirado para fora, não botado para dentro. Ser tirado para fora. Qual é a congregação que Jesus Cristo criou? Jesus Cristo, o Emmanuel, Yahushua, não importa, teu segmento religioso aí, né? Eu estou falando aqui agora pela Bíblia. Então veja bem, temos que ter cuidado. E só houve 2 apóstolos que foram levantados para pregar para nós, foi Pedro e Paulo. O resto também não foi pregado para nós, o resto acabou com pregava a lei, para o pessoal da época, explicando a tradição daquela época. Então,
É isso que eu falei para você. Então tem muita denominação hoje querendo criar lei, trazendo a lei de volta. Olha como a lei está entrando de volta de novo. E olha como estão tentando matar a graça. Eu não estou gostando disso que eu estou vendo. Tem gente aí que está tentando botar a lei, disfarçado. Os judaizantes, por exemplo, estão de novamente entrando nas redes sociais e bombardeando. Eu sei que você é bombardeado para falar isso, mas esse período já passou, né? E como seria a apostasia dos últimos tempos? Vamos lá em 1 Timóteo. Como seria a apostasia dos últimos tempos, né? Que fala. Bom, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Não é que estão vivendo espíritos enganadores? Você não vai mais hoje para a congregação para adorar o Criador. Você vai lá para uma campanha de fé porque precisa de dinheiro para comprar um carro. Você vai lá porque precisa de uma bênção. Você vai lá porque precisa da chave da prosperidade, né? Olha, essas campanhas que tem por aí. Isso aí, espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Né? Doutrinas de demônios. Né? Estão se apostatando da fé. O que é se apostatar da fé? Já não é mais só a fé no Criador. Você precisa de alguma outra coisa mais para se agarrar, né? E o Cristo não morreu para te dar carro. O Cristo não morreu para te dar um avião, te dar um helicóptero, para te dar um templo. O Cristo morreu para te dar salvação. Esse foi o objetivo. Trabalhe, estude, trabalhe, progride, que tu vai ter tudo isso como bênção. O Criador vai te dar saúde, e claro que Ele vai te abençoar, Ele quer que tu prospere e cresça. Mas não é esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho de Cristo é boas novas. Por quê? Porque o antigo pacto, a aliança, já não era mais uma coisa boa para o povo. Se o pacto antigo salvava só o povo de Israel, agora Ele quer salvar todos. Todo aquele que nele cresce será salvo, né? Então essa é a diferença entre uma aliança e outra. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa que assim, que me chamou a atenção aqui. Mas o Espírito, especialmente nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, vamos voltar lá, em Deuteronômio 18, onde eu comecei aqui a explanação, né? Para você ver aqui, quando eu li lá sobre do versículo 9, Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 9, gente, o que diz ali? Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as moções daquelas nações. Entre ti, senão achará quem passará pelo fogo, o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem horóscopo, e algumas traduções prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem encantamento, nem quem consulte espíritos adivinhantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos, né, que é o espiritismo hoje. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9 ao versículo 11 que eu li aqui. Agora olha se não complementa essa passagem em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É bem o período que estamos vivendo hoje. Estão dando ouvido para espíritos enganadores. As pessoas não estão mais buscando Deus só porque Ele é o Salvador e quer te dar vida eterna. As pessoas querem falar, estão falando com o morto já. As pessoas já estão buscando o Criador, não é mais pela salvação, por prosperidade, por bens materiais. Entende? Então, você por um lado, a lei acabou, as coisas acabou. Por outro lado, o que nós temos visto aqui é que está se voltando tudo aquilo que Deus condenou. Porque se Deus se condenou lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante, todas essas práticas, abominações, por que então agora no capítulo... e aqui em Timóteo capítulo 1, versículo 4, ele fala a mesma coisa? Capítulo 4, versículo 1. Olha bem a situação atual do que estamos vivendo. Voltando de novo a buscar adivinhadores, voltar de novo a falar com mortos. Será que Deus mudou? Será que o Criador mudou? Yahusha? E outra coisa, pessoal, tem muita gente dizendo por aí que o nome é Jesus. Como eu falei, Jesus foi aportuguesado. Nossa língua mater, mãe, nós chamamos de Jesus, na nossa tradução aqui.
mas o nome dele mesmo, Jesus, a letra J, nasceu a partir do ano 1515, 1542, se me fala a memória. Foi com Pietro Ramonel na França. Agora, isso que viveram até aquele período não chamavam de Jesus. Foram tudo condenados então, que chamavam Yahushua? O verdadeiro nome? Não. Né? Então veja bem, mas como é que devemos chamar então o nosso Salvador Messias? A Bíblia responde. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o profeta messiânico Isaías, no capítulo 14, no capítulo 7, versículo 14, ele diz também que o nome dele se chamará Emanuel. Então o nome dele não era nem para ser chamado de Jesus, o nome dele era para ser chamado Emanuel. Ordem bíblica, Mateus capítulo 1, versículo 23 e Isaías capítulo 7, versículo 14, manda chamar de Emanuel, que quer dizer Emanuel, Deus dentro do homem de barro, Deus conosco. Então o nome dele era para ser chamado Emanuel. Se a Bíblia der essa ordem, por que nós não obedecemos? Ou por que muitos não obedecem? O nome dele não era para ser Jesus. O nome dele, a Bíblia não é chamado de Emanuel. Até porque Jesus não é nenhum nome hebraico. E ele era hebraico. Mas, como eu disse, é a nossa língua mata. Então, não importa se você chama de Jesus Cristo, Emanuel, Yahushua Messiah, o Pai Yahweh. O que importa é que você entenda uma coisa. Nós estamos vendo no período agora da graça, do favor imerecido, e que somos salvos pela graça, e somente há um mediador entre o Criador e nós. Eu vou ler aqui para concluir aqui, ó. Somente Ele é o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo pelo preço da redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então não adianta você buscar qualquer coisa fora de Jesus Cristo, fora do Emanuel, fora do Yahushua. Eu mesmo preciso chamar Emanuel como está na Bíblia. Não existe salvação. É só Ele. É só Ele. O importante é que você tenha fé. Fé e acreditar na palavra do Criador. E aí algumas pessoas perguntam assim: mas a Bíblia não é um livro perfeito, porque a Bíblia pode ser adulterada, é atualizada a cada 10, 15 anos, ela é atualizada. E se fosse um livro perfeito, ele seria atualizado. Não precisaria ser atualizado. Sim, a própria Bíblia Thompson fala que o próprio padre João Ferreira de Almeida, ele mesmo tinha achado mais de 2.000 erros, tinha deixado. Essa correção acontece até hoje, mas e há muitas correções na Bíblia feita, todo ano quase se corrige, por causa da língua, por causa da tradução, transliteração, uma série de coisas. Se bem que nome próprio não se muda, só se translitera, não se modifica. Por isso que muitos dizem também é errado mudar o nome chamado de Jesus, porque o nome dele não podia ser mudado. O nome próprio sempre se mantém no original. No caso seria Yahushua. Mas eu quero deixar isso aí para vocês pensar. Para mim tá bom por aqui. Quero agradecer a todos que vocês vão ver esse vídeo aqui. Espero ter sido útil. Um abraço a todos. E podem comentar aí à vontade, pessoal. Pode ir no meu canal no YouTube, João Rosa. No meu Face, João Dias. Estou lá. Se o vídeo vai ser postado, você pode comentar à vontade aí. Dê uma paz a todos, shalom a todos aí. Fiquem na presença do Criador aí. Espero esclarecer e a vocês ter tirado alguma dúvida também, ok? Um abraço e a todos vocês.